Eu tenho certeza absoluta que há maridos aqui que têm pouco tempo de casamento que até hoje nunca pediu desculpas para sua esposa. Pior ainda, tem maridos com mais tempo de casados que não pediu desculpas. Como que eu posso crescer com minha esposa se eu nunca confessar, eu errei? Eu fiz bobagem. Me perdoe. Em contrapartida, como que nós vamos crescer não perdoando? A Bíblia fala em alguns lugares sobre guardar rancor, ressentimento. Isso se aplica aonde? Na igreja só. E o Álvaro falou, onde que começa a igreja? Casa. Bom, em algumas casas. Bom, então, hoje é terça, quarta, quinta e sexta. Maridos, pense sinceramente, se você não tem o costume de pedir desculpas, não voltem para a obra do Senhor. No Nordeste, em São Paulo, Presidente Prudente, antes de pensar nessas coisas, aonde? Em casa. Com quem? Sua esposa. Agora, barreiras para a gente crescer no casamento, ou seja, atingir unidade no casamento. Deixa eu escrever algumas palavras aqui. Padre. Gostaram desse barulho? Irritante como mosca. Padre. Se encontram muitos obreiros na Igreja de Cristo que assumem papel de padre. Padre faz o quê? Padre casa? Tem relações com mulheres? Às vezes. Porque entre a casa dos padres e a casa das freiras tem o quê? Um pequeno túnel, né? Essa é a piada dos protestantes, né? Mas o padre não casa com mulher. Por quê? Por quê? O padre, na cerimônia de se tornar padre, representa o quê? O quê? Não, ele casa com quem? A noiva é a igreja. Tem muitos obreiros na Igreja de Cristo que se comportam como se fossem padres. Aqui nesse refeitório, hoje, agora, nesse instante. Outra palavra. Viúvas. Tem muitas esposas viúvas nas igrejas. O que é uma viúva? Temos aqui, deve ter viúvas aqui. Literalmente tem viúvas. Mas tem viúvas casadas. Tem viúvas casadas na igreja. Por quem? Viúvos. Não é? Caçam as viúvas. O que é uma viúva casada? Tem marido no papel. Mas para o casamento, ele... Está certa a resposta. Ele morreu. Também tem na igreja... mães solteiras.
As soleiras, também tem mais soleiras. Solteiras, tem mais solteiras, mas também tem mais solteiras casadas. Sei, de casadas. Como são essas mães? Pai só no papel. Por quê? Casado com a igreja. E seus filhos são o quê? As ovelhas da igreja. Os homens estão acordados agora? Não, mas é a situação que a gente encontra na igreja. Falando com os casais. E tem esposas de obreiros deprimidos, desesperadas, tristes e revoltadas. Quem está deprimido, o marido ou ela? Elas. Então vamos analisar um pouco a raiz desse problema. O Álvaro já resolveu tudo hoje de manhã. Droga, eu odeio isso. Mas na física tem máquinas de trabalho. Uma máquina de trabalho bem simples é o que? A roda. Alguém já estudou ciência aqui? Sim, fez pré-vestibular, aquelas coisas para passar. Como que uma roda é uma máquina de trabalho? Facilita o trabalho, você exerce menos força e com a roda você consegue movimentar o objetivo bem pesado que normalmente não poderia movimentar para outro local por causa de uma roda, que é uma máquina de trabalho. Eu venho pesquisando o nome dessa coisa aqui. Em inglês é fulcrum. Em português é o quê? Tá certa a resposta, mas não é a resposta que eu quero nesse instante. Essa é a aula de amanhã. Fulcro, é isso que eu falo, mas nem todo mundo. O quê? É um fulcro. É com O? O. Um fulcro. O fulcro é uma máquina de trabalho. Por quê? Você coloca o fulcro e eu poderia levantar muito mais do que o meu peso, dependendo dessa distância. CRE também é aula de matemática, não é aula? Agora, nesse lado do fulcro, eu e o lar. Esse lado é a igreja e o trabalho da igreja, evangelismo. Muitas vezes, nossa tendência é de negligenciar o lar, por quê? Quando eu falo, vamos fazer a obra do Senhor, a gente pensa no quê? Obra do Senhor, OS. Tenho que fazer a obra do Senhor. Falei recentemente com uma liderança. Eles se reúnem durante a semana, até bem tarde. E um dos obreiros, ou líderes, lá pelas 11 da noite, durante a semana, tem que trabalhar no próximo dia. 11 horas, eu tenho que sair. Eu quero ver minha família antes de dormir. E o líder da reunião diz o quê? Temos que ficar aqui para resolver o quê? A obra do Senhor. Essa teologia está certa?
Mas essa teologia predomina na igreja. Qual é a obra do Senhor? Tudo na gangorra faz parte da obra do Senhor. Ah, eu concordo. Mas tem essa obra, O minúsculo, e essa obra, O maiúscula. Tem a obra e a obrinha. Por que a tendência natural de homem dá preferência para essa obrinha, essa obrão, e não para o lar? Fale nos seus grupos. Por que é mais fácil, naturalmente, para eu dar prioridade para a obra e não para a obrinha? Por que será assim? Na sua opinião, por que as pessoas dão, principalmente os obreiros, dão mais importância à obra da igreja do que à obra da família? Bom, porque as pessoas veem mais o trabalho da igreja, então eles têm mais tempo de cuidar da igreja e com isso eles estão negligenciando a família. A família é a base para o obreiro poder cuidar bem da igreja de Deus. Então, às vezes, a gente pensa mais no trabalho, na obra do Senhor, vê mais como a igreja, como a obra do Senhor e não, basicamente, a família. Às vezes, bota a família em segundo plano como obra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que governar bem, cuidar bem da nossa família, para que a gente possa cuidar bem também da casa de Deus, da igreja de Deus. Obrigado. E, na sua opinião, qual é o resultado a longo prazo de cuidar mais da igreja do que da família? Bom, o resultado é um desastre na família, e automaticamente ele vai deixar de cuidar da família. E no fim das contas, ele não fez um trabalho, apesar de se dedicar tanto à igreja, ele não fez um trabalho bom na igreja, porque o trabalho da igreja começa na família. Na sua opinião, então, por que os obreiros se dedicam mais à obra do Senhor do que à obra da família? Na minha opinião, os obreiros se dedicam mais à obra do Senhor do que à família. Eu acho que é um pouco de falta de informação bíblica, pois a Bíblia diz que o casado deve cuidar da esposa e da família, e os solteiros da obra de Deus. Essa é a minha opinião, no caso, para a minha pessoa, né? São passos de amadurecimento. Cuidar desse que não dá retorno imediato, satisfação imediata, né? Quando ele me conta os problemas dele, eu posso dar a solução no final da sessão. Tchau. Mas quando eu for para casa, eu sou intimamente envolvido nos problemas e nas soluções, ou falta de soluções. Então, eu não prego o evangelho, eu não ministro as pessoas para preencher as minhas necessidades. Ouviram? Porém, eu faço isso. Eu faço menos agora do que 20 anos atrás. Mas está distorcida essa fórmula. Eu ajudo eles para preencher minha necessidade. Isto é amor? Não é. Como eu te falei ontem, eu não amava a Gayle. Eu amava o retorno que ela me deu. Eu acho que falta um ambiente que nos incentive a cuidar da família. E realizar um retiro de casais por ano não resolve o problema. Tem a ver com a afirmação do Álvaro hoje de manhã, que eu sou a favor de restaurar a igreja. Ok? Me ouviram? Porém, às vezes, nós pensamos que a ordem vamos restaurar a igreja, e essa igreja vai dar uma mãozinha ao lar.
Porém, o Enio Filho, que não está aqui convosco hoje, e eu estamos conversando sobre a inversão do processo. E ele tem me ajudado. Tá vendo? Pessoas jovens conseguem nos ajudar. Que tal a gente restaura famílias e restaurando lares, vai dar uma mãozinha para restaurar a igreja? Não conte isso para ninguém. É radical. É radical. Mas eu acho que é isso que o Álvaro estava falando hoje. E o Enio Filho teve essa ideia. Chame o Enio Filho, que ele está implementando ministérios da família nas congregações. Tá, deixa eu dar uma dica. Comece pequeno. Comece pequeno. Eu e Gail e mais 2 casais vamos fazer um acordo. Vamos restaurar nossos lares, em primeiro lugar. Vamos. Durante um ano, vamos fazer isso. Vamos nos encontrar mensalmente, quinzenalmente, para orar e falar, seguir um livro sobre isso. O Enio Filho tem um programa mais sofisticado, mas aí começa pequeno. Aí o segundo ano vai mudando, porque toda a correnteza da igreja é contra isso. A igreja está cheia de vampiros. Não é? Vocês estão me falando no sábado. Sobre as outras igrejas. A igreja nos suga. A igreja, quer dizer, os membros estão pensando no meu bem-estar como obreiro. Olha, numa igreja madura, sim. Principalmente onde tem um grupo de obreiros ou presbíteros maduros, pense no bem-estar da minha vida espiritual e do meu casamento. Mas um obreiro comum, normal, está pensando no quê? Deus te colocou aqui nessa terra para preencher todas as minhas necessidades. Estou mentindo ou não? Para muitos obreiros, para muitas igrejas, obreiro é o office boy da igreja. Faz tudo, sempre, quando quisermos, e é mal pago. Mal cuidado. É raro o membro que vai perguntar: olha, eu tenho muitas necessidades, mas vai cuidar da sua família. Fique com sua esposa hoje à noite. É rara essa situação. Então nós precisamos mudar a mentalidade. Algumas igrejas mais maduras têm pessoas que se preocupam com isso. Mas senão a igreja vai sugar tudo e vai dar o quê? O meu consultório está no 2º andar na igreja e no outro lado da rua é um restaurante. Restaurante Gonçalves, não é do Antenor. Mas de vez em quando o mendigo passa lá e ele almoça lá no lixo. E às vezes o lixo até é bom, porque o almoço é incrível, tem picanha, tem bisteca, e ele vem pegando o que sobrou do prato dos outros. Qual o endereço lá? Por falar em obreiro mal remunerado, poxa vida. Quer dizer, se a gente não fizer algo, adotar uma estratégia, vai dar para a família o que sobrou. O que sobrou.
ok? Não, está aqui. Então vamos começar a adotar uma estratégia hoje. Lembre de ontem, tínhamos uma tarefa para cumprir essa semana, mudar uma coisa pequena, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sexta-feira vocês vão revelar alguém. Se você não é casado, pode fazer essa mudança com alguém aqui ou alguém em casa. Desculpe, na revista Isto É, saiu o artigo 2 semanas atrás. Talvez seja de interesse de vocês, obreiros, e também obreiras. O título é Por que temos dificuldade de dizer não? E alguns maridos estão pensando, minha esposa não tem dificuldade de dizer não sobre certas coisas. Este é assunto de outra aula que podemos tratar. Sábado. O Enio e Marley vão dar essa matéria especial no sábado. A empregada doméstica de John Kenneth Galbraith. Quem é John Kenneth Galbraith? Alguém sabe? O Alan sabe. Um dos maiores economistas da história da humanidade. Grande influência. Influenciou 6 presidentes dos Estados Unidos. E quem influencia a política econômica do presidente dos Estados Unidos tem influência sobre a economia do mundo, felizmente e infelizmente às vezes. Porém, nunca teve dificuldade para dizer não. Um dia, o presidente americano Lyndon Johnson, e se você conhece Lyndon Johnson, é um texano tipo gaúcho, macho, ligou para a casa de Galbraith, querendo falar com o grande economista que havia se recolhido para cochilar. Depois do almoço, estava tomando soneca. Ele está descansando e deixou ordens estritas para não ser perturbado, disse a empregada. Johnson, presidente Johnson, discutiu com ela. Bem, eu sou presidente, acorde-o. A resposta dela foi, desculpe-me, senhor presidente, mas eu trabalho para o senhor Galbraith, não para o senhor. E desligou na cara do presidente dos Estados Unidos. Sabe qual foi a reação do presidente Johnson? Está na próxima página. O presidente Johnson quis contratar a empregada que se recusou a passar sua ligação. Eu tenho que ter essa mulher trabalhando para mim. Quem aqui não tem dificuldade em estabelecer limite e dizer não quando as pessoas pedem? Levanta a mão. Quem não tem? Não tem. Eu diria 1,8% desse grupo. Luiz. Essa dificuldade de dizer não está intimamente ligado a esse fulcro aqui. Então, nos seus grupinhos, fale sobre por que você acha que você tem dificuldade em dizer não para certas coisas. Quando você quer dizer não. Então, Luiz, você tem dificuldade de dizer sim, não, por quê?
para diversas coisas na minha vida, o sim já está dito antes de mais nada, né? Certas coisas eu não recuso imediatamente. Porém, outras não, independente de quem faça o pedido e a situação, porque o compromisso maior é com o objetivo que eu tenho já estabelecido antes. Então eu não posso negar esse objetivo, eu tenho compromissos que eu tenho que cumprir. Então é não. E para o que você tem dificuldade de dizer não? Quando me convidam para estudar a Bíblia, bom, aí essa daí é difícil, porém eu estou aprendendo até a isso dizer não também esse ano, porque eu tenho como meta, por exemplo, de estudar no instituto, na faculdade ao mesmo tempo, então o tempo estou muito ocupado, porque num futuro eu quero me dedicar muito mais a estudar a Bíblia com as pessoas. Então eu tenho que dizer não no presente, porque eu tenho um objetivo maior no futuro, que envolve também estudar a Bíblia com as pessoas. Estou aprendendo a dizer não até para isso, porque eu não gosto de negar quando alguém quer estudar a Bíblia. Obrigado. Ivan, você tem dificuldade de dizer não ou tem dificuldade de dizer sim? Olha, na verdade eu tenho muita dificuldade em dizer não, porque eu sou muito passivo e através dessa aula do Geraldo, realmente eu preciso aprender muito a dizer não, porque o não, ele pode salvar a sua vida, a minha vida e a sua vida. Para o que você tem dificuldade de dizer não? Muitas vezes é porque às vezes eu quero agradar muito a igreja e isso não é bom. Agradar o fulano, agradar o cicrano. Então essa minha dificuldade em dizer não, às vezes prejudica muito a minha vida espiritual como obreiro na igreja. A dúvida é se meu não é egoísta ou altruísta. Ok? Agora, tem muito a ver com poder. A passagem, acho que é Mateus 6:1 ou 5:1 ou 4:1, está na Bíblia em algum lugar, é anotado em algum lugar aqui, nós não podemos servir dois mestres. E no contexto fala sobre o quê? Deus e Flamengo. 6:24. Não é Flamengo. 6:24. Eu não posso servir Deus e dinheiro. Então, lembra da sacolinha. Isso vai te ajudar a servir melhor a Deus, contribuindo para o meu reino. Agora, a solução ligada, a resposta ligada com o tema da semana é que nós somos pessoas divididas, não unidas. Lembra que eu falei ontem? Eu sou uma pessoa dividida. Então, quando eu sei que eu deveria estar com meus filhos, assistindo o jogo de futebol do meu filho, e alguém me convida para não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu fico dividido entre Deus e outra coisa que não seja Deus. Então não tem unidade interna, que é o problema básico. Você concorda, Álvaro? É mais complicado que as outras respostas? É um pouco profundo, mas é isso. Que é que nós estamos servindo? A igreja? Eu estou servindo a igreja em primeiro lugar? Não. Minha família em primeiro lugar? Nem minha família. Algumas pessoas falam, a obra principal do obreiro é a família. Não sei se eu concordo com isso. Eu sou terapeuta familiar. Quer dizer, às vezes Deus, como meu Senhor, quer que eu faça isso ou aquilo, mas eu fico dividido com meu ego, minhas prioridades, querendo preencher minhas necessidades, não querendo, ligado com a resposta dele, acho que foi dele, eu não quero ser rejeitado por ninguém.
Então, eu dei uma aula alguns anos atrás sobre isso, estamos falando sobre prioridade, e tinha um obreiro que lá no Nordeste, eu não sei se é só lá, mas parece que tudo do obreiro é da igreja. A casa do obreiro pertence a quem? A igreja inteira. O carro do obreiro pertence a quem? Todos os membros. Aí estamos conversando sobre isso. Os obreiros mais jovens no BDS e ainda tinha muita dificuldade. Os mais velhos tinham menos dificuldade em dizer não sobre seu carro. Tinha um obreiro que diz: um membro ficou chateado porque ligou para minha casa querendo que eu levasse ela para o supermercado, mas eu já tinha levado outro membro para o hospital e ficou chateado porque o meu carro não estava disponível para ela. Não te falei que a igreja está cheia de vampiros? E vampiras? Então, última pergunta. Dicas e sugestões e estratégias. Como superar aos poucos este desafio? Quais são as coisas que têm dado certo na sua vida? Na sua vida. Para poder dizer não e manter as prioridades. E pode ser especificamente sobre seu casamento, seus filhos, as coisas que Deus indica, essas são as prioridades. O que dá certo? Qual é uma dica, uma estratégia para compartilhar com os outros nesse grupo? Entenderam a pergunta? Ok. Vamos terminar falando de algo positivo e concreto. Vamos desenvolver uma estratégia para podermos voltar para nossas obras, podendo ter mais poder e controle sobre nossa capacidade de dizer não. Quais são as coisas que têm dado certo no seu grupinho? Qual seria uma estratégia simples? Eu tenho umas 3, 4 estratégias que me ajudam. Porque é dividido. Eu, por natureza, eu quero agradar todo mundo. Eu quero. Mas não funciona. Ok? Então, quais são as suas dicas? Entenderam agora? O senhor entendeu? Mais ou menos. O Alan vai te ajudar. Ele está com cara do não. Agora, olha, ele sabe dizer não. Prontos? Já resolvemos tudo? Temos estratégias infalíveis. Soluções concretas. Lembre que estamos leiloando esse iPod para que eu tenha dinheiro para comprar combustível na volta para Curitiba, tá? Deixa eu ajudar vocês. Quero respostas positivas, mas eu tenho algumas coisas que vão te ajudar a reavaliar suas prioridades. Serão motivações para vocês poderem dizer não com mais facilidade. Sua esposa te deixa. Sua esposa pode dizer: olha, já que você só contribui a angústia para mim e nada mais do que isso, fica melhor eu levar as crianças e ir embora.
Isso poderia te sacudir para reavaliar sua capacidade de dizer não. Minha esposa quase fez isso umas 2 vezes. Sofreu um colapso emocional total. Você não consegue sair de cama, você não pode ir na igreja, você chora incontrolavelmente, você entra numa depressão clínica, você não consegue cuidar nem de si mesmo. Eu já passei por isso. Me ajudou a reavaliar minha capacidade de dizer não para certas coisas. Problemas sérios com seus filhos tendem a chamar a atenção do pai. Senhor Rodrigo, achamos seu filho hoje no banheiro fumando maconha. O senhor está prestando atenção? O problema não é os filhos, nem seu colapso, nem a sua esposa indo embora. São apenas sintomas do problema maior e mais profundo. Então temos que consertar minha filha e meus filhos e minha esposa. Aí resolve o problema. Não. Ou seja, apanhando na vida nos ensina muita coisa. Quase tudo que eu aprendi foi apanhando. Porque eu não sou muito sábio. Espero que vocês não tenham que passar por tudo. Mas espero que vocês passem por algumas dificuldades. Não é, Enio? Aí fica aqui. Tá bom. Então, respostas concretas, específicas e positivas. O que funciona? O que te ajuda a poder dizer não? Quem te ajuda? Enio pai? Resolve? Vamos ajudar ele a resolver isso. Quantos aqui tem O que é isso? Dia de folga ilusória. Tá vendo? Quantos tem isso? Encontro semanal com sua esposa ilusória. Eu gostei da sugestão. Imagine que o Enio teve muito sucesso. Como manter tempo para fertilizar seu casamento? Muitos solteiros têm respostas. Daqui a pouco eu vou pedir para os darem conselhos sobre criação de filhos. Sim. Mudaria. O Enio falou dia de folga. A nossa família mudou um pouco essa palavra, porque a igreja não entendia isso. Então, não é dia de folga, é dia com a família. Então, a igreja tem que entender que você tem uma família e que aquele dia você vai ficar com a sua família. Uhum. E, às vezes, você tem que ser radical para que os vampiros não liguem nesse dia. Ok, estão ouvindo? Dá outro nome. Um dia de ministério da família. Só que não diz que é sua família. Olha, nos primeiros anos do meu ministério,
Sexta-noite. Geraldo, você tem algo programado para sexta-noite? Eu, sair com a Gayle. Não. Quantas vezes que eu falei, não, nada programado. Mas eu tinha algo programado. Ou estar com minha esposa, sábado, com meus filhos. Tem algo que você tem que fazer? Não. Falava, não, não tenho. Mas agora, sim, eu tenho que trabalhar sexta-noite. O que mais para manter esse dia? Não preparado tão bem estar com sua esposa. Como que é essa luta? Não dá? Você treina o seu irmão com ela. Com o quê? Você treina o seu irmão com ela. Sim, você ensaia com ela. Tantas emoções. Sobre amor. Eu pensei um sermão sobre seu corpo não pertence a ti mesmo, Gayle. Isso está na Bíblia. O que é isso? Mais algumas dicas? Aham. Então, examina o que? Seu não antes? Ok? Então, isso é uma dica. Diz, eu posso dar uma resposta amanhã? Isso ajuda? Sim, porque hoje você pode fazer, você está assim, mas amanhã, até amanhã, você se prepara. Normalmente eu falo com a Gayle. Por quê? A resposta reflexiva da Gayle é o quê? Não. Minha é sim. Por quê? Eu acho que eu sou indispensável na vida de 6 bilhões de pessoas na planeta Terra. Geraldo, estamos tendo um congresso para famílias de pinguins lá no Polo do Norte, lá em dezembro. Você pode ir. Ah, só eu consigo administrar esses pinguins. Só eu. Eu sou o grande pinguim do mundo inteiro. Eu penso. Eu falo, Gayle. Os pinguins, dizia Gayle. Não, meu pinguim. Aí com a ajuda dela, então, esse tempo ajuda. O que mais? Roberto. O que aconteceu na minha família, no início do ministério, eu falava sim com facilidade. Depois eu queria estar com eles e eles falaram sim para suas amiguinhas, seus amigos durante o tempo familiar. Eu fiquei chateado, mas quem passou exemplo para eles? Eu. Então você passa esse exemplo para seus filhos. O que mais te ajuda na prática? Estabelecer uma programação, planejar uma agenda, não deixar as necessidades determinarem o que você vai fazer. E também, de uma maneira, eu acho que menos ofensiva, de dizer não, é dizer, olha, eu gostaria de fazer, não é que eu não gostaria, mas eu não posso, eu tenho outras atividades. O Robert Urey dá essa dica. Ele diz não. Dá outra resposta, alternativa. Mas você reserva aquele tempo. Uma vez um diácono, ele não a gente não tem, mas eu chamei ele para encontrar com ele. Ele chegou com, todo mundo sabe que é Excel, do Microsoft, Excel. É um quadrado com, ele tinha dias e 24 horas por dia. E ele tinha preenchido todos os horários dos 7 dias. Tudo.
até o tempo romântico dele, ele colocou tudo, dormindo, tudo, estudando, trabalhando, tudo. E porque ele imaginava que eu ia o pedir fazer outra coisa no ministério. E ele já veio armado com o programa Excel para me provar o quê? Para cada sim que acrescentasse nessa lista, nesse quadro, ele teria que dizer não para outra coisa. Então, eu posso dizer sim, eu vou dar aula na escola dominical, mas significaria teria que dormir menos, ter menos tempo com a esposa, mas me ensinou uma coisa: cada sim é um não para outra coisa. Então vamos pensar sobre outras estratégias. E amanhã a gente volta. Alan, depois Enio, depois alguém aqui. Alan? Que tal pensarmos em para cada sim que você fala com a igreja, é um sim que você tem que falar com a sua esposa também. Eu gosto que falaríamos muitos nãos para a igreja. 3. Sim, não. Sim. Um é o estudo de manhã. Eu levanto, estudo e não quero nem. É não para tudo. A menos que seja emergência. O outro é soneca depois do almoço. Eu desligo o telefone e falo com o marido, mas não me chama só se alguém morrer. Só que eu não sou igual aquela secretária. E a terceira coisa é quando eu tenho que jogar bola, é sim e falo não para tudo. Ótimo. Amanhã vamos terminar essa parte e entrar em outro capítulo, tá? Estão prontos para a sua soneca diária aqui no CRE? Então eu sou o professor ideal para te incentivar no seu descanso de hoje à tarde. Vamos abrir nossas Bíblias para João 13. Não tem mais apostila à venda. Eu dei os últimos 4 exemplares para os cozinheiros. Por quê? Eu gosto de vocês, mas eu prefiro comer. João 13. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantando da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Tem umas frases interessantes aqui. A primeira é: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Só tendo essa certeza da nossa relação com Deus, podemos servir, nos humilhar, nos submeter. Além desses fatos, Jesus sabia o que mais? Sabia que ele veio do Pai e estava voltando para o Pai. Então, podendo se colocar, calculando o seu lugar no destino celestial, no destino divino, ele poderia fazer esse ato. Que tem a ver com o nosso assunto de ontem, a capacidade de dizer não. Então, Jesus sabia de Deus uma coisa. O que ele sabia sobre as pessoas ao seu redor? Ele ia sofrer cruelmente e morrer. Além disso, sabia o quê? Seria traído, negado e abandonado. Então, por um lado, sabia sobre ele e Deus, a sua relação com Deus. Por outro lado, ele tinha pleno conhecimento das circunstâncias que ele teria que passar. Sabendo que a essa altura são 11, né? Ainda 12, sabendo que eles não seriam leais, ele fez o quê? Serviu. Ele fez algo altamente humilhante naquela sociedade. O que você sabe sobre seu marido? O que você sabe sobre sua esposa? O que você sabe sobre as pessoas mais próximas a você? Vamos dizer, não com aquela certeza que Jesus tinha sobre o futuro, mas o que você guarda na sua memória sobre o tratamento que você recebe do seu marido? Alguém ainda está acordado? Ou minha aula já surtiu efeito? Bom, então, eu sirvo a minha esposa apesar daquilo que eu sei sobre ela. A minha esposa me serve apesar de tudo que eu tenho feito que não agradou a ela na minha vida. Ok? Vamos mais adiante para esclarecer. O novo mandamento eu lhes dou: amem uns aos outros. Esse é o novo mandamento? É o novo mandamento: amem uns aos outros. Ninguém na história, nenhuma religião já tinha falado isso antes. Nunca. É a primeira vez. Jesus falou: amem uns aos outros. Não. Outras pessoas já tinham falado: amem uns aos outros. Não. Sim, já foi falado. Então, Jesus está mentindo. Ahá! Jesus está mentindo. Qual é a novidade? Sim! Como eu os amei. Ok? O que isso tem a ver com casamento e família? E
sabendo que Jesus sabia, lavou os pés dos discípulos. Amar as pessoas mais desconhecidas, as pessoas que eu mal conheço, muitas vezes é mais fácil do que amar as pessoas que eu conheço. Então é mais fácil dizer sim para alguém que eu não conheço bem do que dizer sim para meus filhos. Voltando para esse novo mandamento. Na maioria das vezes seguimos um outro mandamento que não foi dado por Cristo. Ame seu marido como? Ame sua esposa do jeito que ela te ama. Não, está errado, mas vocês vivem assim no seu casamento. Ele fez isso, então não fazer aquilo. Ela nunca faz aquilo, então eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, mas ele não vai fazer aquilo. Ele me trata assim, então eu não vou o tratar tal. Então, o que determina o meu amor pela minha esposa? O que determina como eu deveria amar minha esposa? Como Jesus me trata? Como minha esposa me trata não tem nada a ver. Então, isso tem a ver com sua vida ou só com a minha? E alguns solteiros. Quer dizer, se eu amo a minha esposa da mesma forma, ou um amor recíproco, que ela me ama, que tipo de amor é este? Inventado. Egoísta. Com interesse. Condicional. É um casamento sem Cristo. Você está dizendo que meu casamento não é cristão? Bom, talvez você casou na igreja. Mas que diferença Cristo faz? Se eu não trato a Gayle da forma que Cristo me trata, meu casamento é igual aos casamentos que não têm Cristo. Precisamos restaurar os nossos casamentos. Você sabe quantas vezes? E depois a Linda vai esclarecer. Temos exatamente 3 pessoas acordadas, 4. Eu, meio acordado e mais 3. Perdi a minha... Tá, fale, eu lembro. Eu vou lembrar. Linda? Quando eu estiver falando, você vai ficar pensando no que você esqueceu? Não, mas eu vou olhar para a sua cara, como se estivesse prestando atenção. E agora também esqueci. Quanto mais eu insisto que minha esposa precisa se submeter a mim, mais certeza que eu tenho que eu não estou sendo como Cristo para ela. Desculpe, homens. Lembrei. Entre milhares de horas de terapia com casais, quantas vezes vocês acham que o casal chegou e o marido pediu, Jerry, me ajude a entender ser mais como Cristo para minha esposa. E a esposa,
Sim, meu bem, e também eu quero ser mais como Cristo para você. Quantas vezes? Zero. 0 vezes. Nunca. Sempre vem dizendo, ele me trata assim, então eu vou tratá-lo assim. Mas que diferença Cristo faz no casamento? Então a pergunta para hoje, desculpe, a pergunta mais importante sobre aquelas etapas é esta: que diferença Cristo faz nessas etapas? Mas é fascinante. O autor é um psicólogo evangélico, é menonita. Menonita. Mas que diferença faz Cristo com aquelas etapas? Então é para falar, mas eu não quero que ninguém levante. Faz toda a diferença. Bom, isso é fácil. O que ele muda? Tudo. Quando? Sempre. Mas isso não é resposta. Especificamente, eu te ajudo. Por muitos anos, eu guardei contra a Gil o fato de que, na criação dos filhos, ela quase sempre tomou a partida da Ângela. Nem sempre. É perigoso dizer sempre no casamento. Ok? Quase sempre. E eu utilizei isso como martelo contra ela. Eu guardei ressentimento. Ataquei ela com isso. Mas por causa de Cristo, eu consegui. E agora não guardo essa mágoa mais. Cristo fez isso em mim. Ela não mereceu que eu a perdoasse. Mas Cristo me perdoa. E da mesma forma que me perdoa, eu consigo perdoar a minha esposa. Que diferença Cristo faz para progredir nas etapas no seu casamento? Os não casados, que diferença Cristo faz nas suas amizades, nas coisas mais íntimas? Você com seus irmãos, seu pai, seu chefe. Que diferença ele faz para mudar um relacionamento? Grupos de 3, 2 ou 3 pessoas. Se eu encontrar mesa de 6 ou 8, Cristo veio não para fazer paz, mas para dividir. Trouxe espada. Ok, peritos, experts, que diferenças específicas e concretas Jesus faz no casamento? Acho que muita diferença, a gente compartilhou aqui, eu compartilhei com a minha esposa, no início do nosso casamento, tem 7 anos de casado, né? Parabéns para ela. Parabéns para ela, né? Mas no início é que eu não tinha muita paciência com a forma de ela educar o meu filho, também do nosso filho, né? E também tinha coisas que ela fazia, né? Atitudes que eu não gostava, eu ficava acusando as falhas e tudo isso. Já cheguei a sair um pouco de casa, andar um pouquinho na praça, né? E assim, não sair, mas eu tinha muita impaciência, né? Vamos dizer assim. E acho que olhando um pouco mais Cristo, com a paciência que ele tinha e teve com Pedro, com João, Tiago, com os apóstolos que deram muito trabalho a ele, e a paciência que ele teve comigo, aí eu pude realmente compreender e ter mais paciência com ela, entendeu? Sim. Acho que isso ele me ajudou bastante. E até hoje tem me ajudado. Exato. Né, amor? Sim, ótimo. E outra grande diferença que Cristo faz, ele abriu o caminho para o casal orar juntos.
que na minha experiência com obreiros nos últimos 15 anos, não é comum obreiro orar com sua esposa. Exceto antes de refeições. Deus, obrigado pela comida, pela esposa maravilhosa que fez essa comida. Abençoe para o benefício do meu corpo e o rezando. Amém. Mas fora disso, o mesmo obreiro que ora na frente da congregação tem dificuldade de orar com sua esposa. Mas essa conversa que nos une é realmente maravilhosa quando podemos. Porque às vezes na oração você muda de postura. Você muda de postura. Você não tem aquela... Quer dizer, é difícil ser orgulhoso na oração. É difícil, mais difícil atacar seu esposo na oração. Deus, o Senhor sabe que eu tenho razão. Convence essa Filistina que minha esposa... Quer dizer, você pode, mas a oração é uma grande bênção. E é algo transformador. Não a resposta à oração somente, mas o processo da oração. Então, casais que têm o costume de orarem juntos, quase sempre vão passando pelas etapas. Então, meu casamento não é um grande testemunho de quão incrível é a Gayle, ou quão maravilhoso sou eu como marido. Mas, sinceramente, é um testemunho de quão grande é Cristo, porque não tem nada bom no meu casamento por causa de mim. Não tem. É por causa de Cristo. Eu tenho sido o grande âncora para ele querer avançar, mas colaborando com ele tem nos mudado. Tá bom, resolvemos tudo sobre casamento, ótimo. Agora vamos para nesses últimos dias, alguns obreiros têm me falado coisas que me deixam... Por exemplo, Alan, como seria se um paciente chegasse e disse: Alan, por 2 horas por dia eu olho diretamente para o sol com meus olhos nus, eu não fico com óculos, nada, eu olho e eu acho que me faz bem. E você pergunta por quê? Porque todos os membros da igreja pedem que eu faça isso. Qual seria a sua reação? Qual seria o seu diagnóstico para o futuro da visão de um paciente assim? Eu ia pedir para ele conversar com você. O psicólogo. A cabeça dele não está muito boa. Mas eu escuto coisas de obreiros que eu não acredito. Se alguém falasse para o Enio ou o Álvaro, eu resolvi passar 5 anos sem abrir minha Bíblia para ver quão forte sou eu. Por exemplo, alguém falou ontem que nem pode dizer para a igreja segunda é medida de família, tem que inventar outra coisa. Isso é saudável na igreja? Tem que fingir na igreja sobre sua família? Ontem o obreiro me falou que o casal, eles têm um programa de exercício todos os dias, eles fazem exercício, mas eles não podem falar para a igreja. Porque a igreja dizer que isso é egoísta, que não pode fazer isso, tem que cuidar dos membros, isso cuidar de si mesmo, e eles não são novatos, são obreiros bem respeitados na igreja. E eu penso, como nós esperamos que daqui a 10 anos eu volto aqui e vejo os mesmos obreiros? Não terão os mesmos obreiros, não terão. Como que os obreiros vão passar a vida inteira na obra se a igreja mantém essa atitude? É alarmante para mim ouvir isso das igrejas, que cuidar de si é um desvio. Cuidar da família é quase que um pecado, e principalmente ouvindo os obreiros no Nordeste, quer dizer, a igreja 24 horas por dia, 24 horas por dia. Vai funcionar isso?
Deixa eu mostrar o modelo. O modelo é esse. Aqui temos a congregação. E um obreiro. Um obreiro cuja função é ser o escoteiro, sempre pronto. O office boy da igreja, sempre disponível para preencher as necessidades dos membros. Nada que ele tem pertence a ele. A casa, carro, canetas, óculos, filhos, esposa, lar, se tem piscina, tudo pertence à igreja. De onde veio esse modelo? Bom, algum falou é um modelo americano. Veio do Bush. Ele é culpado por tudo. Inclusive me falou que vários americanos deixaram esse modelo. A incapacidade de dizer não. A incapacidade de dizer não para a igreja. Esse modelo, tem um modelo aqui no Brasil, um modelo eclesiástico. Protestante. Não. A igreja católica. Então, nós temos um padre nas igrejas nordeste, mas chamamos ele de obreiro. É minha impressão. Desculpe, Alan, pessoas do nordeste não voltam mais se eu der aula aqui. Mas eu estou ficando horrorizado com essa coisa, que ele só serve. E a ideia da igreja servir ele não existe. E ele tem sua própria vida, não existe. Isto não é bíblico. A Trindade, eles não têm sua própria identidade? Tem. O Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Eles não são da religião, eles não são do Oriente, onde que tudo mistura com tudo e o objetivo é tudo se torna um. Isso é o modelo das religiões do Oriente. Distintos. Então, essa ideia é que um faz tudo. É bíblico, seu Enio? Já estudamos, desculpe, não estive aqui, já estudamos Efésios 4? Sim. Então, Paulo diz que alguns são apóstolos, outros evangelistas, e eles fazem tudo. Não. Então, esse modelo não é bíblico. Não é bíblico. Precisamos restaurar as igrejas no Nordeste. Porque esse modelo veio da igreja católica e da cultura americana. Não vai funcionar. O Alex não está aqui, mas ele disse dos 15 alunos que estudaram com ele, o Alex daqui de Campinas, só três saíram da obra. Não fazem mais parte da obra. E vários saíram da igreja. E essa história se repete no Brasil inteiro. Como que um obreiro vai não apenas sobreviver, mas podemos ter obreiros se aposentando em Recife, Aracaju, Manaus. Podemos, daqui a 30 anos, podemos ter se aposentando? Com esse modelo, não. Porque a igreja católica tem uma vantagem. Essa funciona. Por quê? Olha, eu sou protestante, sou luterano do passado. Vocês são católicos. O que a igreja católica tem para sustentar esse padre? Bilhões e bilhões e bilhões de dólares, uma estrutura para ajudar ele. Nós não temos isso no Brasil.
Então, nosso sistema não sustenta um padre da Igreja de Cristo. Não sustenta. Eles aguentam. E quando ele cansam, manda outro. Então, esse sistema está falido. Está falido. O que mais que eu tinha aqui? Para muitos obreiros, a igreja é sua droga. Às vezes a igreja é uma droga, mas para muitos obreiros a igreja é sua droga. E hoje o Álvaro falou sobre pessoas viciadas que ficam não sei o que, e todo mundo riu. Mas a aplicação para nós é quando a igreja se torna um vício para nós. E para os ex-viciados, não sei se tem aqui, ou pessoas que trabalham com os viciados, qual é a função de um vício? Não, se torna dependente, mas qual é a função? Dá prazer. Fugir, dá prazer. Dá coragem. Engana. Dá coragem. Dá coragem. Preencher uma necessidade. De uma forma ilusória. Não preenche a necessidade. Às vezes, ele encobre dores, encobre a realidade. Eu não consigo enfrentar minha realidade, então eu vou tomar uma droga. De que forma a igreja pode ser esse vício para o obreiro? Por exemplo, qualquer coisa que nos dá prazer é um vício? Não. Comer doce é um vício? Nem sempre. Beijar sua esposa na boca é um vício? Não necessariamente. Mas quando que é um vício? Perde controle. E quando não preenche a necessidade. Então, eu não sirvo a igreja para preencher as minhas necessidades. Entenderam? É diferente. Eu sirvo a igreja para preencher as suas necessidades, não as minhas. Quando eu sirvo para preencher as minhas, a igreja vira minha droga, meu vício. Chega a ser até uma escravidão. Exato. Isso tem implicações na incapacidade de dizer não. Eu não posso dizer não porque eu tenho que te ajudar. Eu preciso te ajudar. É por isso que eu não posso dizer não. Não que você precise, mas eu preciso. Tem vários ditados no AA. Primeiro, você toma a droga e depois não tem nenhum viciado aqui. Eu estou aqui sozinho, com meus vícios e problemas do passado. Depois a droga te toma. E se não me engano, é isso que acontece muitas vezes no ministério do obreiro. Tem muito a ver com a capacidade ou não de dizer sim ou não para as coisas. Jesus, Leo Tolstói,
Criei também a cultura. Quem leu Tolstói? É uma marca de carros russos. Não, um dos maiores atores russos na história. Tá? Leu Tolstói. Todo mundo pensa em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo. Outro, que nem vou tentar explicar quem é. Manter uma vida muito complicada é uma ótima maneira de evitar mudá-la. Leia novamente, Jerry. Sim, eu faço isso. Manter uma vida muito complicada é uma ótima maneira de evitar mudá-la. Ou seja, a forma de evitar fazer as transformações mais difíceis na minha vida e consertar meu casamento e lidar bem com meus filhos é evitar isso. E qual seria a maneira mais cristã e espiritual de fazer isso? Trabalhando muito. Trabalhando muito na igreja. Pelo Senhor. Então, eu me vicio no trabalho da igreja para evitar o trabalho doloroso de eu ser transformado e eu aprender a lidar com minha esposa e meus filhos. Eu estou fazendo isso com várias esposas falando, eu acho que não pegou aquela mensagem sobre dizer não para a igreja. Jesus disse não ou sempre disse sim? Jesus teve dilemas na vida dele? Ele tinha. No final da vida dele, ele clamou: está consumado. Está consumado. Por exemplo, cada vez que você almoça ou janta aqui, no final você diz: está consumado, tudo. Foi isso que ele quis dizer? Bom, tem a ver, está tudo completado, terminei tudo. Outro significado, aperfeiçoei, amadureceu é o significado. Eu terminei tudo de quem? Eu fiz tudo que Deus queria que eu fizesse. Aos nossos olhos, sim. Exatamente. Jesus fez tudo o que podia? Não. Ele podia ter deixado certas coisas. Ele podia ter deixado ir para a cruz e conseguido feito mais coisas. Mas em Lucas 9:51, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Aí, a partir desse ponto, tudo que ele faz no Evangelho de Lucas está em direção a essa missão que Deus o concedeu. Alguém pode pensar em alguma instância em que Jesus tinha que dizer sim para as pessoas, não para as pessoas? Que ele recusou fazer a vontade das pessoas? Lembro da morte do Lázaro, quando a família pede para que ele vá lá, ele diz esperar. Você acha que eles gostaram da resposta dele? Não. Foi popular? E se ele fosse ministro no Nordeste hoje? Era. Vou pegar um burrinho, eu vou agora. Não, mas qual seria a reação da congregação? Jesus, vem curar o nosso irmão, está morrendo. Não, não vou. Mas precisamos do seu carro. Não tenho dinheiro para o ônibus. Nos leva, Jesus. E vamos primeiro passar na farmácia, pegar remédio. Qual seria a reação dos membros da igreja? Mas eu vou dizer outra coisa. No nosso ministério, a gente vê que a igreja e os missionários e as equipes não somos como Disneylândia. Alguém já foi para a Disneylândia? Então, suas vidas são incompletas.
Já foi. Disneylândia, Califórnia. Disney World, Flórida. E você vai lá e é tudo perfeito. Não tem lixo, não tem violência, não tem nenhum problema, tudo bonito, grama cortadinha, tudo perfeito. É uma utopia aqui na Terra. Como? Alguém tem uma ideia? É muito dinheiro, mas embaixo da Disneyland tem um sistema de túneis e por trás das fachadas tem... Então é uma grande ilusão. Olha, esse modelo não dá certo nem para os missionários americanos. Não tem dado certo. Ele é a fonte de tudo. Ele é uma fonte, qual é a palavra? Que sempre vai... Qual é a palavra? Inesgotável. Não é. Os casamentos não são perfeitos, a vida pessoal não é perfeita, eles têm crises, depressão, problemas no casamento, mas, como é Disneylândia, a gente não vê os túneis nem as fachadas, então nem funciona para nós. Então precisamos repensar qual o modelo que vai funcionar. Porque, gente, vocês não são descartáveis. Vocês não são. Não pode ser dessa maneira. Não pode. Porque eu conheço o resultado. Mas é um modelo que precisa evoluir um pouco. Porque não é sustentável. Nem por eles e nem... Então precisamos, aqui no Brasil, melhorar esse modelo. Para que, por exemplo, eu estou aqui 27 anos, mas não tem muitos americanos que aguentam 27 anos. Mas não, com esse modelo não funciona. Não funcionou na minha vida. Não funcionou. Qual seria umas modificações no modelo para que eu possa ser cuidado? Eu posso cuidar da minha saúde física. Por exemplo, quando eu vou para a academia e alguém liga e Gayle disse, ele está orando nesse momento. Ou tomando soneca depois do almoço. Ele está meditando na palavra do Senhor. Quer dizer, isso é absurdo, que a gente tem que mentir sobre algo que... Né, como que eu posso cuidar da pessoa por inteira? E mudar isso na igreja, porque nós precisamos de saúde física, emocional, espiritual. Se não, por exemplo, em Brasília tem um obreiro na liderança que está lá desde o início. Você sabe quantos obreiros já saíram da liderança e da igreja? Esse modelo não está... Então, quais são suas dicas? Qual seria uma forma de você aplicar isso na sua vida a partir da segunda-feira, quando você volta para sua obra? Uma coisa. E que você pode fazer a partir de segunda-feira para mudar isso no seu ministério? Dicas? A gente ainda está pensando. Daqui a uma meia hora, assim, eu acho que a gente vai ter alguma coisa a dizer. Mas eu acho que tem uma coisa prática que eu acho bem prático, apesar de ser espiritual, mas para mim é prático, é você não abrir mão do seu tempo com Deus. Em oração. Normalmente quando eu vejo que a minha agenda que não cabe mais, eu vi que eu pus mais coisas do que eu consigo fazer, é hora de eu largar. Para mim eu faço assim, eu largo tudo e vou orar. Porque aí Deus faz a agenda. E eu já vi Deus movimentar muitas coisas. Era um compromisso inadiável, acontece alguma coisa, não vai dar. Sabe, eu vejo Deus fazendo a agenda do que realmente precisa. Mas quando eu abro mão do meu tempo com Deus, antes do dia começar, aí eu chego no fim do dia, eu não consegui fazer tudo. E às vezes estou frustrada porque eu não fiz tudo. E às vezes não fiz o que era importante fazer. Obrigada, Renata.
Quais são as suas dicas para melhorar ou para mudar esse modelo do obreiro brasileiro? Acabar com a liderança. Liderança não existe, não é bíblico. O que existem são funções diferentes na igreja. Todos nós temos funções na igreja. Todos nós trabalhamos em conjunto em um único corpo. E todo o trabalho é feito pelos membros. Então, se tem uma decisão para ser tomada, por exemplo, não existe uma liderança para decidir. O corpo se reúne e decide, medita, analisa e toma decisão. Aí se torna uma decisão do corpo, que é um só corpo. Não é um corpo com 3 que decidem por 90 e por 100. Então, se 3 decidem por 100, então o corpo não está tomando uma decisão. Então, de fato, é o corpo que tem que trabalhar em conjunto, com funções diferentes, analisando e se autoguiando dentro dos princípios bíblicos. Muito obrigada. Vocês têm a mesma opinião? Vocês têm alguma dica para mudar esse modelo? Penso que nós temos que agir como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Desde a conversão até a continuidade no reino, é preciso que a pessoa entenda que ele não está lá para ser servido. Muitos obreiros são massacrados porque entendem ou acham que devem fazer todo o trabalho em benefício daquela igreja. Em contrapartida, esses obreiros não entendem que tem família, tem a sua vida pessoal, a sua saúde, e devem cuidar para que possam ter uma vida útil maior no reino. Então, eu penso que o grande problema é que a igreja precisa entender que todos ali estão, assim, com o compromisso de servir a Jesus, nos diversos ministérios que existem de acordo com os seus dons. Hugo, mas você concorda com esse modelo de que o evangelista tem que servir a igreja 24 horas, dessa maneira como o Jerry estava falando? Não concordo que a obra e a vida do evangelista seja apenas a igreja. Ele tem esposa, ele tem filho, tem seu lar, tem que cuidar também de seu lar e tem que cuidar inclusive de sua vida de lazer também. Porque a vida cristã não se coloca só, não se põe só da igreja. A gente tem que dar um tempo para a gente, para a família e para a igreja. Amém, que nós alcancemos então esse modelo de Jesus, né? Esse é o modelo de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Bem específicas e práticas. Porque seus discursos ninguém vai lembrar na segunda-feira, quando você está com sua congregação e Dona Maria te liga e você marcou, Dona Rosana te liga e você marcou para levar seu filho para a escola e ver a apresentação dele na escola e Dona Rosana liga e diz: olha, tem que fazer compras no supermercado, você me leva. Quais são as dicas práticas para isso? Agora, quem está pronto? Para mudar o modelo, pode começar pelas escolas que existem hoje. Existe o Secris, existem algumas escolas em Curitiba. Acho que esses obreiros que estão se formando, os professores podem colocar um novo modelo para esses alunos, para que daqui a 2008, 2010, eles possam assim, mudar esse modelo que existe. Entendeu? A outra questão é oferecer eventos que vá com certeza favorecer aos casais, porque geralmente quando fazem eventos, né, coloca as mulheres para aprender como cuidar melhor do seu lar e os maridos para tratar de doutrinas e blá. Então a gente prefere, a gente estava dando a sugestão de colocar eventos que vá de fato coordenar a família do que colocar dividir para que as mulheres aprendam e os homens não. Biblicamente não é para eu fazer tudo, mas eu estou aqui para equipar os outros fazer. Ok? Tá bom. Então, uma coisa que ajuda, quando você, antes de voltar, começa a montar os aliados. Sem interesse. Com alho pendurado no pescoço para te proteger desses vampiros.
A oração do Voltaire, o filósofo francês. Deus me protege dos meus amigos, porque eu sei lidar com meus inimigos. Se eu voltar para Curitiba, eu tiver 3 aliados, e eu proponho para eles essa coisa, eles vão me apoiar. Se eu for para frente, anunciar para a igreja, com outros obreiros, olha, vai ser o seguinte, você vai ganhar força. Sua força de vontade muitas vezes não é suficiente. Mas esses aliados, o interesse desses aliados é seu ministério ao longo prazo na obra do Senhor. Não é do interesse de todos esses vampiros que estão na igreja. Não é. Mas se eu tiver 2 ou 3 ou 4, a coisa vai ser muito mais provável. Modelo na igreja que eu sirvo e eu não preciso ser servido. Eu não tenho necessidade. Outras dicas que eu pratico, por exemplo, eu pedi para meus presbíteros me proibir ser, qual é a palavra quando alguém precisa alugar e fiador. Eu não posso ser fiador no Brasil. Por quê? Meus presbíteros proibiram. Porque eu pedi para eles me proibirem. Eu estou falando sério. Eles são maldosos. São mesmo. Aqueles gringos. Eu não posso. Geraldo, me empresta sua blazer. Olha, falei com uma empresa de seguro e não posso deixar de terceiros dirigir sem aumentar minha mensalidade. Eu não tenho esse dinheiro. Me desculpe. Eles não prestam. Sim, não prestam mesmo. Um dos problemas é que a igreja jovem no Brasil não tem presbíteros para nos proteger. Mas eu faço isso. Geraldo, me empresta R$1.000. Não posso. Meus presbíteros proibiram que eu emprestasse dinheiro para membro da igreja. R$100 para você. Os outros eu posso. Quando a mentalidade da igreja só tem um Cristo na igreja, que empresta e dá e fornece tudo, esse não vai dar certo. E com exceção eu diria que americanos, os obreiros brasileiros não têm sobrando coisas para... E esse modelo não está funcionando. Em termos materiais, em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos espirituais. Então, eu concordo. Quando nós chegamos a desequilíbrio do outro extremo, aí precisamos, eu acho que enfatizar. Mas eu desconheço muitos obreiros que têm essa postura. Olha, não pode. Normalmente estamos esgotando os obreiros e eu acho que... Porque se houvesse a ideia de que todos são como Cristo na igreja, e todos devem emprestar, e todos devem... Qual foi o primeiro exemplo que você deu? Estou pensando sobre Atos, não foi Atos? Estou pensando no quê? Lá da igreja, Atos 2, tudo era Sim. Sim, quando a igreja tem essa postura, funciona. Quando a igreja pensa que só um adota essa postura, temos o resultado. E na minha experiência é essa. E em termos materiais, funciona por algum tempo com americanos que não é real minha situação. Mas você bota alguém que ganha 3 salários mínimos, não funciona. Mas boa colocação, mas eu acho que nós não chegamos lá ainda. Então, antes de sair sábado de manhã ou sexta à tarde,
pense em pelo menos um aliado que vai te apoiar nessa convicção de cuidar de si mesmo, de estabelecer limites, de dizer não, de priorizar seu casamento, sua família. O Alan e eu, nós temos essa aliança. Quando ele fala, olha, Geraldo, estou pensando na minha família, eu não falo, e a igreja, Alan? E o reino de Deus, Alan? Eu apoio toda a iniciativa para ele colocar a família antes da igreja. Então, eu não tenho interesse em ele me mandar relatório colocando a igreja em primeiro lugar, esquecendo da família. Então, ele tem um aliado. Aqui em Campinas, ele precisa ter outros. Então, sai daqui com um aliado. Agora, vários têm ótimas sugestões, eu vou orar. Quem quiser jogar futebol pode, e quem quiser lançar seus comentários pode falar, mas temos prioridades, né? Obrigado. Vamos orar? Pai bondoso, falamos hoje sobre assuntos sérios e importantes e que pesam nos nossos corações, porque em grande parte o avanço do teu reino depende das pessoas que estão aqui, e nós queremos que elas estejam na obra daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, Pai. Pedimos a tua sabedoria, humildade e direção, que nós possamos amar do mesmo jeito que Jesus nos ama, Pai. Agradeço pela vida dos irmãos que vieram 30 e 40 anos atrás e trouxeram as boas notícias. E, Pai, que esse modelo pode ser melhorado e podemos, Pai, restaurar o modelo bíblico de que todos são sacerdotes, todos trabalham no pastoreio da igreja, todos são obreiros, e que possamos, Pai, com muita convicção e sabedoria, chegar segunda-feira na obra, convictos de cuidar das coisas do Senhor em primeiro lugar. Agradeço por cada alma que está aqui hoje. Em nome de Cristo oramos. Amém.